TRBL11, o Fundo de Logística da Telos Rio Bravo. Vamos ler o relatório de janeiro de 2025 do fundo, que tem aquela polêmica lá envolvendo os Correios, tem a queda das receitas imobiliárias e a preocupação era até quando o fundo continuaria a manter o patamar de distribuição lá na casa dos 80 centavos. Né? O fato é que logo na sequência os Correios parou de pagar os aluguéis, a renda imobiliária decresceu, a distribuição também, e veremos nesse relatório qual é a situação atual do fundo. Tá aí, pessoal, de início já reportamos aqui uma queda no valor do fundo a mercado, o fundo que tem um patrimônio líquido de 745 milhões, mas desde quando começamos a gravá-lo aqui no canal, esse patrimônio já decresceu bastante. No relatório de setembro de 2024, o fundo apontava aí um patrimônio líquido de 774 milhões e um valor de mercado de 722 milhões. O fato é que desde a polêmica dos Correios, este valor de mercado decresceu bastante, reportando um valor de 481 milhões de reais, muito empurrado por este desastre de gestão que tem sido aí demonstrado ao mercado, né? Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o TRBL11 está cotado a R$ 61,90, um P sobre VP de 0,64, ele que já chegou lá em maio de 2024 a R$ 95,84, chegando também lá em dezembro de 2024, sendo cotado a R$ 56,87, deu uma leve recuperada, mas segue ainda aí na casa dos R$ 60, né? A última distribuição foi de 62 centavos, pagos agora no dia 14 de fevereiro de 2025, fazendo um yield aí de 1%, né? Muito puxado aí pela cotação no mercado secundário. Voltando aqui para o relatório, pessoal, nos destaques, a gestão comenta aqui, em relação a janeiro de 2025, o fundo apurou uma receita total aí de 19 milhões, o equivalente a 2,46 por cota, sendo 3 milhões 190 mil referente às receitas operacionais e 15 milhões referente à receita extraordinária de venda, que levou um resultado aí de 18 milhões, 2,34 por cota, e no mês também houve o impacto do não recebimento do aluguel lá dos Correios. Em relação à distribuição de dividendos, foi mantido o patamar aí de 62 centavos, o resultado operacional atual do fundo, de 62 centavos, considera aí um cenário de recebimento do aluguel normalizado por parte dos Correios. Então, aqui vai o primeiro ponto de atenção, tá? Segundo a gestão aqui, com a distribuição de ganho extraordinário referente à parcela da venda do imóvel lá de Duque de Caxias, a projeção para o primeiro semestre de 2025 é de um resultado mensal de 96 centavos. Para um cenário não normalizado de recebimento dos aluguéis dos Correios, a projeção é de 62 centavos. Mas eu tenho por mim, como veremos adiante, que essa distribuição de 62 centavos, se os Correios continuarem aí por mais de 6 meses sem efetuar o pagamento do aluguel, essa distribuição não se mantém. Vamos ver mais adiante. Em relação ao comercial, pessoal, a gestão comenta aqui que o fundo recebeu a terceira venda lá da alienação do Duque de Caxias. A parcela corresponde aí a 46 milhões, corrigidas aí pelo CDI mais 2%, reportando um ganho de capital aí de 15 milhões e 800, equivalente a R$ 2,05 por cota. Tem aí, pessoal, indícios do encerramento de um contrato de locação lá para a Alma Viva, do Galpão de Guarulhos. Segundo a gestão aqui, a Alma Viva havia comunicado que sairia do galpão no dia 31 de janeiro de 2025. No entanto, ela ainda precisa realizar obras de adequação do imóvel e não desocupou o local até o momento. Então, se considerarmos aqui mais essa previsão de vacância, pessoal, somada à inadimplência dos Correios, o fundo terá aí uma vacância financeira considerável, tá? Em relação às obras aqui do CLC Contagem, pessoal, o valor total dessas duas etapas é de 7 milhões e 860 mil, somando aí as obras da etapa 1 e 2, orçadas aí no valor de 14 milhões e 170 mil, chega-se aí ao montante de 22 milhões de reais, inicialmente arcados aí pelo fundo e posteriormente, segundo a gestão aqui, buscará uma melhor estratégia jurídica para fins de obtenção deste ressarcimento, né? Segundo a gestão aqui, a seguradora realizou análise das informações disponibilizadas e concluiu aqui que não estaria incluída na apólice as perdas ou danos decorrentes de acomodação de solo. Então, é bem provável que com a seguradora já de início, a gestão não conseguirá reaver esse montante de 22 milhões, tá?
Então, aquela primeira opção de buscar o ressarcimento com a seguradora já pode ser quase que praticamente descartada, tá? Então, cotista, preste atenção, porque este valor já está aí na conta de prejuízos do fundo. Segundo a gestão aqui, nas frentes de atuação, a frente administrativa, a frente comercial e a frente jurídica, em relação à fase administrativa, há um processo administrativo em aberto para análise da rescisão unilateral do contrato. Mas, segundo a gestão, não há sustentação para rescisão sem pagamento de multa, tendo em vista que o contrato vigente e considerando a desinterdição do imóvel e também o plano de ação em desenvolvimento até o momento. Em relação à comercial, segue aí na tratativa diretamente com a diretoria dos Correios e na esfera jurídica ainda há uma vontade comercial para manutenção do contrato, mas avança aí em direção à cobrança judicial, né? Em relação a isso, é bem provável que executará aí o contrato e buscará o ressarcimento, ao menos desses aluguéis, pelas vias judiciais. A gestão ressalta aqui que o Correios segue na posse do imóvel, controlando o acesso ao empreendimento e com equipamentos ainda dentro do galpão, né? Então, em tese, ele ainda ocupa o imóvel e deve o aluguel. Segundo a gestão aqui, para as patologias estruturais, já aí 99% das obras concluídas. Em relação às patologias do solo, 48% concluídas, com expectativa de conclusão em 150 dias, no dia 31/3 de 2025. O total orçado a esses projetos, como comentamos aí, é na casa dos 22 milhões. Né? Tá aí o acompanhamento pelo fundo, né, fazendo o monitoramento da estrutura em relação às obras também, principalmente aí de grampeamento do solo. Né? Em relação à alavancagem, pessoal, é justamente em relação ao CLC que o fundo possui uma estrutura de CRIs, tá? O imóvel foi adquirido em abril de 2022 e tem aí um montante de 133 milhões e 100 mil reais para amortizar. Já para 2025, há aí uma parcela de 9 milhões e 100, tá? Segundo a gestão aqui, o CRI tem como lastro os aluguéis de contrato de locação com os Correios. O fundo continuará honrando aí as suas obrigações e realizando o pagamento das parcelas do CRI, mesmo com a projeção aí de não recebimento temporário do aluguel do Correios. O fundo também tem um nível de caixa confortável, o que sustenta aí o pagamento mensal das parcelas até que o Correios volte a pagar os aluguéis, considerando um cenário aí normalizado dos recebimentos, tão logo seja possível restabelecer a operação do imóvel. Em relação ao pagamento do principal, não há nenhum impacto no fundo, uma vez que não transita na DRE, tendo apenas impacto contábil e caixa em relação às disponibilidades. Já o pagamento de juros, pessoal, que chega aí na casa de IPCA mais 7,12%, impacta o resultado do fundo, sendo que os juros mensais projetados após as carências têm representação baixa nas receitas recorrentes projetadas após o mesmo período. Como podemos observar, daqui para 2034 o fundo tem parcelas consideráveis, né, sendo a maior lá em 2033 na ordem de 17 milhões. Em relação à DRE, pessoal, o fundo em janeiro de 2025 recebeu aí uma receita considerável de venda de imóveis, na ordem aí de 15 milhões 831 mil. Em relação às receitas de locação, se verificarmos aqui, desde agosto de 2024, ele vinha aí no patamar de 5 milhões e 800, e aí já em novembro de 2024, quando o Correios fez o pagamento parcial, essa receita já decresceu para 4 milhões e 100, e depois com a inadimplência total chegando aí a 3 milhões. Então, o que tem sustentado a distribuição do fundo lá na casa dos 62 centavos é esta receita de venda de imóveis, né, chegando aí a casa dos 15 milhões, fazendo um resultado de R$ 2,34 por cota. Se considerarmos aqui, pessoal, que as receitas imobiliárias do fundo em dezembro de 2024 está na ordem aí de 23 centavos, para ele manter essa distribuição de 62 centavos, ele consumiria essa reserva aqui de R$ 2,34 por cota em 6 meses, tá? Vejam, as receitas imobiliárias já estão aqui na casa dos 23 centavos, tá? Passados os 6 meses, se não houver aí nenhuma outra receita de venda de imóveis, é bem provável que a distribuição cairá e cairá consideravelmente, tá? Sobretudo porque do lido do relatório até agora não há indícios suficientes a demonstrar que os Correios voltarão aí a efetuar o pagamento. Pessoal, seguindo aqui,
Em relação ao detalhamento aí do patrimônio líquido do fundo, ele tem na ordem aí de 500 milhões de imóveis, tem aí também, pessoal, a amortização de CRIs na casa lá de 133 milhões, tem aí também mais obrigações na ordem de 98 milhões, fazendo um patrimônio líquido aí de 745 mil. Como comentamos, no mercado secundário, o fundo decresceu aí para a ordem de 480 milhões, né? Um valor bem abaixo do que ele estava valendo aí há cerca de um ano. Em relação, pessoal, ao desempenho, a cota decresceu bastante, mergulhou aqui, muito por conta de toda essa situação envolvendo os Correios e também influenciado aí pelo cenário macroeconômico, além do risco de taxação dos fundos imobiliários, né? Fazendo com que a rentabilidade do TRBL11 decrescesse, ficando aí na margem do CDI líquido e do IFIX. É possível verificarmos aqui que no início de 2024 o fundo estava bem descolado do CDI, também bem descolado do IFIX, e depois de todas as notícias negativas ele decresceu bastante aqui. Em relação ao volume de cotas negociadas, pessoal, vejam que aqui em outubro de 2024 houve uma explosão de negociações, né, chegando aí na ordem dos 600 milhões, e essa força vendedora veio decrescendo, aí, voltando para os patamares anteriores, agora em janeiro de 2025. O fundo, como já sabemos, tem 5 galpões em São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais. Tem contratos típicos e atípicos. A maior exposição do fundo ainda segue lá em relação aos Correios, fazendo na ordem de 47% da receita contratada do fundo para este inquilino. Então, o impacto dos Correios no fundo aqui é muito grande. Os contratos têm um prazo médio de duração aí de 7,6 anos. Para os Correios, ele vence lá em setembro de 2034. O primeiro vencimento aí à vista é da Alma Viva lá para o Guarulhos em 2027, fazendo aí 14% de todas as receitas do fundo. Pessoal, de Telos Rio Bravo é basicamente isso. Bora ficar de olho aí no patamar de receitas imobiliárias. O número de cotistas decresceu bastante, saindo de 60 mil lá em fevereiro de 2024 para 52 mil agora em janeiro de 2025. Tem um delta negativo aí na distribuição de 27,1% e um decréscimo considerável, não apenas na distribuição, que até setembro de 2024 era de 85 centavos e agora está aí no patamar de 62 centavos, mas com riscos de queda para a casa aí dos 20 centavos, né? Vejam aqui na DRE mais uma vez que as receitas imobiliárias estão na casa de 23 centavos, então é muito importante o cotista ficar de olho na distribuição do fundo e ver como se resolverá essa questão dos Correios e se o fundo terá aqui mais novas receitas de vendas de imóveis, né? Perfeito, pessoal? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que continua conosco, muito obrigado por isso também. Você que não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos para a comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Por hoje de TRBL11 é basicamente isso. Voltamos no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.